Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Qual é o significado espiritual referente ao primeiro casal da Bíblia? Tudo começa quando Adão sentiu necessidade de uma auxiliadora. Em Gênesis 2, versículo 19 e 20, vemos que Deus primeiramente criou todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe à presença do homem para ver a sua reação. E o homem deu nomes aos animais domésticos, selváticos e às aves do céu. Porém, não ficou satisfeito, pois não tinha achado ali uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, nos versículos 21 e 23, vemos que o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e trouxe para Adão. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos e irmãs, qual é o mistério dessa passagem? Aqui, logo no início da Bíblia, temos um grande mistério. A grande visão espiritual a perceber é que esta auxiliadora de Adão é uma prefiguração da igreja. É mostrado em Gênesis 1, versículo 19 e 20, que a mulher de Adão teria que ser proveniente do seu corpo adormecido, pesado sono. Todos os animais apresentados eram formados unicamente da terra e não tinha qualquer origem ou semelhança com Adão. Eles não foram tirados de Adão, portanto, nenhum desses animais poderiam ser a sua auxiliadora, pois não tinham a sua imagem e semelhança. Adão precisava de algo que pudesse completá-lo e lhe servisse de auxiliadora. Esse é o princípio divino com respeito a Cristo e à Igreja. Por esse quadro já entendemos que Adão representava a figura de Cristo e Eva representava a Igreja. De acordo com o livro de Romanos 5, versículo 14, Adão é uma tipologia de Cristo. Mas daí surge a indagação: como pode alguém feito do pó da terra representar a Cristo? Precisamos lembrar que, por um lado, Adão era feito do pó da terra, mas por outro lado, ele recebeu o sopro do Todo-Poderoso em seu interior. Do mesmo modo, Cristo também herdou um corpo terreno de Maria, mas a sua origem era também celestial. Isso diz respeito à sua constituição. Portanto, temos aqui tanto a imagem quanto a semelhança. Mas como podemos dizer que Adão é uma tipologia de Cristo, sendo que Adão foi o primeiro homem a pecar? Com respeito à experiência de Adão e Cristo, a Bíblia relata-nos que Adão passou também por um pesado sono. Na Bíblia, o sono simboliza a morte, indicando que o pesado sono de Adão simbolizava a morte de Cristo na cruz, ou seja, um prenúncio do término da velha criação. Vejam que a costela de Adão foi retirada do seu lado para que Eva pudesse ser edificada. No mesmo sentido, ali no Gólgota, um dos soldados, usando uma lança, abriu o lado de Jesus, o mesmo lado das costelas, do qual saiu sangue e água, ou seja, do lado de Jesus emergiu também o sangue para redimir pecadores arrependidos e assim originar a igreja. Por isso também, assim como Adão pecou representando todos os homens, toda a humanidade, Cristo, embora nunca tivesse pecado, tomou sobre si todos os nossos pecados para nos redimir na cruz. A igreja de hoje é resultado da morte redentora de Cristo. Podemos dizer que Cristo passou por um pesado sono, a sua morte na cruz. Mas ele ressuscitou para se tornar o Espírito que dá vida a pecadores arrependidos. Assim, tudo o que não é proveniente de Cristo não é a igreja, assim como tudo que não é originário de Adão não poderia ser a sua Eva. Se Cristo fosse apenas filho de Maria, algo originário do barro, ele jamais poderia ser o Redentor. Mas Cristo era originário da carne, do homem, e era também o próprio Deus.
Então, o que é a igreja? A igreja é o osso retirado do lado aberto das costelas de Adão, figurativamente. Em outras palavras, a igreja é o resultado do sangue vertido do lado de Cristo. Do lado de Cristo saiu sangue e água. O sangue diz respeito à redenção de Cristo e a água representa a vida divina que flui e chegou a nós. Em João 19, 34 e 36, mostra-nos enfaticamente que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Dizer que nenhum dos seus foram quebrados indica que a costela, Eva, a qual simboliza a igreja, não pode ser dividida. A unidade da igreja precisa ser preservada. A carne humana de Cristo, que é terrena, foi ferida e algo celestial brotou dessa ferida, a igreja. Tudo isso é muito profundo e muito celestial. Por isso, não podemos deixar de considerar a igreja com a devida importância em nossa vida prática cristã.